livro de Gênesis, capítulo 41. Nós vamos começar lendo o versículo 33. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Eu queria que você virasse para a irmã que está do seu lado e dissesse: hoje é noite de gerar Manassés e Efraim. Logo mais você vai entender o porquê, amém? Então vamos lá, nós vamos ler Gênesis capítulo 41, versículo 33 e 34. Uma história bastante conhecida, a história de José. E eu vou ler numa versão que é a NVI, que ela trouxe algumas palavras que me chamou muita atenção. E vai dizer assim: procure agora o faraó, um homem Deixa eu retomar. Isso mesmo. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Agora a gente vai lá para o versículo 39. Gênesis 41, versículo 39. Logo embaixo vai dizer assim: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Agora, nós vamos para o versículo 50, que vai dizer assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Senhor, aqui está a tua palavra. E nós, Senhor Jesus, pedimos a que o teu Espírito tenha liberdade, Jesus, para ministrar os nossos corações. Nós repreendemos todo espírito roubador da tua palavra, toda distração. E nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor tenha liberdade para fluir sobre este lugar, Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma muito clara e intencional. Que possamos sair daqui com respostas, que possamos sair daqui transformando nossas vidas, porque a tua palavra tem o poder de gerar vida dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes da gente entrar no contexto específico desse capítulo que a gente leu, eu queria que a gente parasse um pouquinho para a gente entender a história de José. A história de José é uma história bastante conhecida, que todos nós sabemos. Porque a Bíblia vai nos mostrar que José, ele carrega uma marca na sua história. E todos nós temos uma marca na nossa história. A irmã que está do seu lado, ela tem marcas que ela carrega na história dela. E essas marcas, elas são um pouco perigosas, porque elas podem ter o poder de nos alavancar para o propósito, mas ela também pode ter o poder de nos paralisar no meio do caminho. Então, nós precisamos entender que as marcas das nossas vidas, elas devem nos alavancar para estarmos mais próximos do propósito. E aí, quando a gente vai olhar para a história de José, eu comecei a observar que a história de José, ela carrega uma raiz. E parte de um princípio, quando lá nos capítulos anteriores, a história vai começar a relatar sobre José, que era o filho primogênito, e dentro da sua família, José começou a ter alguns sonhos. Dentro daqueles sonhos que ele tinha, quando ele conta para os seus irmãos, para o seu pai, imediatamente os seus irmãos rejeitam José e planejam a sua venda. E José é vendido pelos seus irmãos. Se a gente parar para observar, a primeira marca da história de José é a rejeição. José foi rejeitado.
a princípio, a gente vai olhar aqui um homem que, por ter sonhos, por algo que Deus começou a gerar nele, ele foi rejeitado. E quantas de nós, em algum momento das nossas vidas, fomos rejeitadas? Nós estamos numa série escolhida. Só que a gente, às vezes, quer romantizar que toda escolhida vai ter uma história muito plena e muito bela. E muitas vezes não. Muitas vezes são as suas marcas que vai determinar que é por isso que você é escolhida. Muitas vezes é por conta da sua própria história que determina que é por isso que você é escolhida. Então a gente vai percebendo que a primeira marca de José é a rejeição. E aí esse processo da rejeição, eles jogam José no poço e a gente vai saber um pouquinho como a história vai relatar. Só que aí eu fui parando para observar que tem uma outra marca na história de José. Que é quando ele está ali naquele lugar com alguém, que ele é tentado pela mulher de Potifar. E José ali, por ele entender que ele tinha que negar algo e fugir de algo, por ser um homem escolhido, ele cai na prisão. E nós precisamos entender que muitas vezes, para nós não negociarmos os nossos princípios e nossos valores, nós vamos cair em lugares, porque nós estamos sendo a favor daquilo que Cristo colocou em nós. E uma pessoa e uma mulher que ela é escolhida, ela não importa para onde ela pode ir, se é para uma prisão, mas ela entende que tem coisas que ela precisa fugir e negar. Nós precisamos entender que como escolhidas a gente não pode aceitar tudo. A gente não pode tolerar tudo. Eu me lembro que lá em Apocalipse, em uma das cartas escritas à igreja, que Deus começa a advertir o povo. Uma das adversões que o Senhor faz é que a igreja estava tolerando o espírito de Jezabel. E uma mulher que ela é escolhida, ela não tolera aquilo que Deus não quer. E nós precisamos entender que José foi um homem que se posicionou, que ele não tolerou aquilo que não deveria ser tolerado. Só que aí a gente vê uma segunda marca, né? Que é essa marca do homem que é tentado. E se a gente parar para observar, Potifar armou bem uma arapuca para José e inventou uma mentira e ele vai cair na prisão. E muitas vezes nós encontramos situações assim. Mas mesmo passando por isso, José não deixou de ser escolhido. Ele era escolhido. E aí nós vamos perceber que o primeiro ponto que a gente vai começar a se aprofundar nessa noite é o momento que José é preso. Quando José é preso, nós vamos perceber que a palavra tem muito para nos ensinar. A prisão fala de um lugar que nós não conseguimos ter liberdade. A prisão fala de uma sentença, de algo que foi determinado sobre a vida de alguém que ele cometeu. E ele precisa arcar com aquilo que ele cometeu. Só que quando a gente vai olhar para a história de José, ele não fez nada. Só que quando nós começamos a olhar para as marcas da nossa vida com a perspectiva do que Deus está querendo fazer, nós vamos percebendo que tudo está cooperando para o propósito do Senhor. E como uma mulher escolhida, nós precisamos entender que não importa no ambiente que eu esteja, o que importa é que eu entendo o que é que Deus está querendo fazer nesse lugar. Amém? Então a gente vai perceber que José vai nos ensinar que dentro da prisão ele começou a administrar. A palavra do Senhor vai vir de forma muito detalhada como era que José fazia o seu processo de administração. E eu começo a imaginar muitas vezes, eu fico imaginando José administrando de forma bem organizada as pessoas que estavam ali na prisão. Talvez o carcereiro nem tinha que se preocupar com muitas coisas. E olhando para a marca de José, eu acredito que ele entregava a excelência. Na minha opinião, eu acredito que ele entregava excelência ali enquanto ele estava administrando tudo que estava na prisão. E ali eu reconheço que a unção de autoridade estava sendo forjada na vida de José. Nós precisamos entender que uma mulher e um homem de Deus, quando ele é escolhido, ele é forjado na autoridade em cenários de dor. A nossa autoridade, ela é forjada em cenários que muitas vezes são semelhantes a uma prisão. Onde a gente não tem mais o controle de nada. Onde a gente olha para a situação e a gente começa a achar que não tem mais saída. E na verdade, Deus só está querendo te mostrar que é nisso daí que Ele está querendo trazer uma unção de governo sobre as suas mãos.
Porque nós vamos perceber que José não começou a governar quando ele entrou no palácio. José começou a governar quando ele ainda estava na prisão. O problema é que nós queremos pisar o pé no palácio e estabelecer governo antes mesmo de aprender a governar na prisão. É na prisão que a escassez acontece. É na prisão que as faltas estão em evidências. É na prisão que você olha e você não tem nada e você consegue ser fiel e administrar aquilo que Deus está entregando. E tem situações na nossa vida que são semelhantes a uma prisão. E muitas vezes nós queremos ir para o palácio para estabelecer a autoridade, a unção que Deus nos deu. Mas nós não queremos exercer esse nível de autoridade no lugar que nós estamos. Não é questão do lugar, é aquilo que você faz onde você está. Não importa o lugar que você está. Se você entende que você é uma mulher escolhida de Deus, você estabelece governo, seja na prisão, seja no palácio. Se você entende que você é uma mulher escolhida pelo Senhor, você se destaca, seja na prisão ou seja no palácio. Só que muitas vezes os nossos olhos estão presos às circunstâncias. E nós preferimos entrar muito mais nas nossas lamúrias do que parar e olhar que aquilo ali é uma ferramenta que Deus está te entregando para o propósito. Porque a prisão foi ferramenta. Se José não fosse preso, ele não seria lembrado para estar no palácio. Então, às vezes, o lugar que nós estamos e aquilo que nós estamos passando é a ferramenta perfeita que Deus está usando para te moldar. Para quando você colocar os pés no palácio, ele não te perder. Para que quando você colocar os pés no palácio, o teu coração ainda esteja na presença. Então, a mulher que ela é escolhida, ela não se detém às circunstâncias, mas ela busca o discernimento do Espírito para entender o que é que Deus está querendo fazer com aquilo ali. Amém? Então, a gente vai entender que, primeira coisa, não importa o lugar que você esteja, Deus te deu a unção de governo aonde quer que você está. Não importa a situação que você está passando, Deus está forjando autoridade suficiente para você governar isso. Essa situação, ela não pode te matar. Essa situação, ela não tem poder. Quando você entender a chave da autoridade, minha querida, tinha muita coisa que já tinha entrado no lugar na sua vida. Quando você reconhecesse aquilo que Deus depositou nas suas mãos, tinha muita coisa que já estaria em ordem na sua vida. Porque aquilo que depende de você, Deus não vai fazer. A administração e o governo daquilo que está no lugar que você está inserido, não é Deus que vai fazer. Você tem autoridade suficiente para estabelecer governo naquele lugar, naquela casa, naquele trabalho. Então entenda que como mulher escolhida, você não é qualquer um. Nós declaramos que Ele é Senhor. E você precisa entender que há uma unção sobre as nossas vidas de autoridade, que tudo precisa se curvar diante do nome de Jesus. E essa unção de governo não é porque nós temos alguma coisa. É porque o Espírito que habita em nós nos capacita para, no nome de Jesus, nos movermos em autoridade e governo. Então, nós vamos perceber que existem circunstâncias que são provisão para você aprender a governar. Isso que você está passando, isso que você está enfrentando, talvez é pura provisão de Deus te ensinando alguma coisa, porque Ele quer te entregar algo lá na frente. Talvez essa situação que você está aí, perdida e questionando ao Senhor, Deus está querendo te mostrar, para você olhar com uma perspectiva diferente, que tudo isso é plena provisão de Deus, para que você aprenda a exercer a sua autoridade. Quando você entender a autoridade que você carrega no nome de Jesus, facilmente o seu nome será lembrado e você entra no palácio. Só que existe um problema muito grande, que nós queremos que o nosso nome seja lembrado. Eu acredito que José, quando contou o sonho, ele queria que logo o nome dele fosse lembrado. Eu imagino ele como ser humano, angustiado ali, aflito. E eu pude parar para perceber que o nome de José foi lembrado no tempo certo. O nome de José foi lembrado no tempo oportuno, para que as coisas na vida dele começassem a acontecer. Muitas coisas que nós colocamos diante de Deus e Deus ainda parece que está esquecendo e não se lembrou, não é porque
ele sofre de amnésia? É porque você será lembrado no tempo certo. Existe um tempo determinado debaixo do céu. Existe um tempo oportuno para que o Senhor, Ele possa fazer com que todas as coisas venham cooperar para o seu propósito. Só que quando nós não respeitamos o tempo, nós não conseguimos desfrutar da plenitude daquilo que Deus está preparando para nós. E é por isso que nós precisamos entender que o seu nome precisa ser lembrado não na hora que você quer, no tempo que Deus sabe que precisa. Porque talvez se o nome de José fosse lembrado antes, ele não viveria aquilo que ele viveu. Então o nome dele foi lembrado no tempo certo. Então, para estar em determinados lugares, seu nome será lembrado na hora certa. Não queira acelerar aquilo que Deus sabe, o tempo oportuno que precisa ser lembrado. E aí a gente vai percebendo que uma mulher escolhida, ela não vai encarar a sua vida como se fosse uma competição. Porque muitas vezes nós contemplamos Deus fazer na vida do outro e questionamos a Deus porque nunca na minha vida acontece. Muitas vezes nós vemos Deus fazendo na vida do outro, nós vemos Deus fazendo milagres, nós vemos Deus abrindo portas e nós estamos questionando, parece que o Senhor esqueceu de mim. Mas quando vai ser a minha vez? Porque eu não estou aguentando mais. Só que quando você encara a vida como se ela fosse uma competição de que porque na vida do meu irmão aconteceu, na minha tem que acontecer nesse determinado tempo também, você não entende que o seu nome ele só é soprado na hora que Deus quer. Para algumas coisas que nós vamos viver em Deus, o nosso nome ele é soprado na hora que o Senhor quer. Então a vida ela não é uma competição. A vida é cumprimento de propósitos. E para cada propósito existe um tempo determinado debaixo do céu. Então nós precisamos olhar que como mulheres que somos escolhidas no Senhor, quando eu consigo discernir que há um tempo determinado para todas as coisas, eu consigo descansar em Deus. E há muitas pessoas que não conseguem desfrutar do descanso no tempo de espera, porque ela não consegue compreender que ainda que a vida, ela é o cumprimento de propósitos e não uma competição de que eu preciso fazer acontecer. Porque a gente vai olhar para a história de José, de que José ele não precisou buscar meios para que tudo acontecesse na vida dele. Ele precisou ser obediente no lugar que ele estava. E às vezes nós queremos visualizar as coisas que estão para acontecer, esquecendo de ser fiel naquilo que nós temos hoje nas nossas mãos. E nós precisamos entender que nesse lugar que Deus, Ele quer nos levar de entender que o nome é soprado no tempo certo, nós também precisamos desfrutar de um lugar de descanso. Então vire para a irmã que está do seu lado e fala, descansa minha irmã, no tempo certo o seu nome será lembrado. Amém. E aí a gente olha nesse panorama da vida de José, tem um versículo que eu achei muito interessante que eu vou ler para vocês, que vai ser no capítulo 41, versículo 14. Olha o que vai dizer. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Olha que tremendo. José saiu do calabouço direto para o palácio. Ele não precisou fazer muito esforço. Foi um único chamado que ele se apresentou diante de Faraó. Nós precisamos entender que essa perspectiva de que a vida não é uma competição, mas que no meu nome ele é soprado no tempo certo, me faz viver assim. Vai ter um tempo que ele vai lembrar. E quando ele lembrar de mim, é do calabouço direto para o palácio. Quando eu menos esperar, eu irei me apresentar. Quando eu menos esperar, eu estarei diante daquilo que eu espero. Mas enquanto eu olho para a minha vida, porque no irmão aconteceu o Senhor e comigo, o Senhor esqueceu de mim, porque você está competindo como se fosse que da sua vida tivesse que acontecer logo também. Queridos, a vida não é uma competição de quem chega primeiro, a vida é um cumprimento de um propósito que cada um tem, que Deus determinou.
Porque o que eu vivo é diferente do que a Adeline vive. No tempo certo, meu nome é lembrado. E no tempo certo, o nome dela é lembrado. Porque o propósito que Deus determinou para mim é diferente do dela, mas se complementa. E quando eu olho que ela não está competindo comigo, mas coopera, a gente caminha avistando. Uma hora meu nome será lembrado. E eu sairei do calabouço para o palácio. Só que muitas vezes nós estamos no calabouço, não exercemos o governo que Deus quer que a gente exerça e fica nas lamúrias, nos questionamentos. E levando ao Senhor as nossas questões como se fossem tão repetitivas. E aí Deus está dizendo: ei, minha filha, você é escolhida, olha o que eu estou entregando nas tuas mãos para você administrar. Administra isso que eu estou te entregando, que no tempo certo o teu nome vai ser lembrado. E queridas, particularmente eu acredito que Deus, Ele se lembra de nomes de pessoas que mesmo em meio às aflições, elas continuam caminhando e servindo ao Senhor. Mulheres escolhidas não se entregam às circunstâncias. Mulheres escolhidas, elas vivem além das circunstâncias. Mulheres escolhidas, ela não olha tudo como todo mundo vê. Ela está um passo à frente. Uma mulher que ela é escolhida, quando ela vê um cenário de guerra se armando, ela não age como a multidão age. Ela entende que nas mãos dela tem ferramentas para desarmar algumas coisas. O problema é que, como escolhidas, nós estamos nos comportando como a multidão. Dos desesperos, dos questionamentos. Eu vou desistir, eu vou abrir mão. Enquanto a gente não entender que a gente está em um nível de que eu vejo além das circunstâncias, eu não vou conseguir contemplar o momento que o meu nome será lembrado. Porque na hora que o nome foi lembrado, Faraó chamou José. Rapidamente, a Bíblia vai dizer que depressa, ele saiu do calabouço e foi direto se apresentar a Faraó. Só que foi no tempo de Deus. Foi no tempo oportuno do Senhor. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A gente não sabe exatamente quanto tempo José passou dentro de uma prisão. Lendo a Bíblia, parece que pode ser pouco tempo, mas eu acredito, será mesmo que foi pouco tempo? E quando a gente está vivendo momentos de tensões na nossa vida, parece que um dia é uma eternidade. Aquele dia que a gente passa que é pesado, parece que o dia nunca vai acabar. Que a gente fica assim, meu Deus, parece que hoje eu vivi uma semana e um dia. E eu fico pensando na prisão, imagine como isso ficava cada vez mais latente ali em José. E ficava mais intenso para ele. E aí eu consigo perceber que a gente não pode olhar as coisas da forma humana e nós precisamos buscar o discernimento no Senhor. E aí a gente vai entrar nos versículos que nós lemos agora. A palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 33 que o faraó ele precisa procurar um homem que seja criterioso e sábio. Fale comigo, criterioso e sábio. E aí a palavra vai dizer que esse homem ele precisa se colocar diante de Faraó. E aí, quando chega toda a situação, o Faraó diz a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E a gente olha como a gente está traçando a mensagem dessa noite. O Senhor está ministrando algo muito específico no nosso coração. Nós entendemos que toda escolhida carrega marcas. E nós conseguimos identificar as marcas que José carregou. Você percebe que José ele não deixou ser refém da rejeição. Ele não deixou ser refém daquilo que inventaram com seu nome e lhe colocaram numa prisão. Mas mesmo na prisão, José sonhava. Mesmo na prisão, José conseguia contemplar aquilo que Deus estava falando ao coração deles. E quantas vezes algumas situações já nos roubam de um lugar de ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes passamos por situações que os nossos sentimentos falam mais alto do que a voz do Senhor falando, calma, eu ainda estou no controle.
Quantas vezes uma situação de prisão a gente perde a esperança de continuar crendo que Deus vai fazer? Porque José, mesmo no meio da visão, mesmo no meio da prisão, ele continuava ainda na mesma dimensão espiritual. Eu posso ver o que Deus está querendo me mostrar. E em cenários de prisão, minha irmã, Deus quer te mostrar muita coisa, sabia? A válvula de escape que você precisa, às vezes é o Senhor que vai te mostrar. Só que muitas vezes nós não permanecemos nesse nível de ouvir a voz do Senhor. Porque nós ouvimos os nossos sentimentos, nós ouvimos tantas coisas, mas pouco damos ouvidos àquilo que Deus está querendo falar conosco. E aí o que é que Faraó vai dizer? Eu preciso de um homem criterioso e um homem sábio. Repita comigo, neste tempo, Deus precisa de mulheres criteriosas e sábias. Amém? Eu estou diante de mulheres que Deus está querendo forjar isso no seu caráter. Nessa noite, Deus está falando com você. Você tem marcas? Tem. Você foi alvo de rejeição? Foi. Está na prisão? Pode estar, já saiu. Tudo bem. Mas eu preciso de você nesse tempo. Você precisa ser criteriosa e sábia. Uma mulher escolhida, ela é uma mulher criteriosa e sábia. E aí a gente vai entender o que é que Deus estava querendo falar. Por que José precisava ser criterioso e sábio? O primeiro ponto, quando a gente vai olhar o significado da palavra criterioso, criterioso é aquele, no original da palavra vai dizer que ele contém um discernimento facilmente de identificar aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. No tempo que a gente está vivendo, a gente percebe que hoje há uma dificuldade muito grande da gente saber quem está falando a verdade e quem está mentindo. Só que eu fico olhando, José, ele estava fora da curva. Porque ele estava dentro da prisão, em um cenário totalmente propício para ele se render às suas emoções, mas ele continuava sendo criterioso e sábio, ao ponto de discernir o que é que Deus estava querendo falar com ele. Minha querida, nesse cenário que muitas vezes você está enfrentando, você precisa ser criteriosa. Você precisa facilmente discernir aquilo que Deus está querendo falar com você. E aí o criterioso, ele vai identificar a verdade. E aí ele vai dizer que é o padrão perfeito para você conseguir distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então, aquele que é criterioso, a mulher que ela é criteriosa, ela vai buscar ter o discernimento do Espírito. Porque à luz do nosso conhecimento humano, a gente fica muito limitado para discernir algumas coisas. Só que somente em Deus nós conseguimos ser criteriosas, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. Então, uma das coisas que a gente vai entender é que uma mulher escolhida, ela busca o discernimento do Espírito, para que ela possa se mover mesmo no meio de uma prisão, mesmo no meio de algumas circunstâncias. Você precisa ser criteriosa. Você precisa ter o feeling, sabe? Aquele feeling de olhar para algo e discernir. Isso daqui vai gerar isso daqui. Eu preciso desarmar. A unção de Abigail que desarmou uma guerra antes mesmo que ela se formasse. O discernimento de perceber que talvez uma fala de uma forma vai comprometer algo. E às vezes é melhor o silêncio. O discernimento de agir de alguma forma. O discernimento de pisar o pé no freio. O discernimento de ir à frente naquilo que ninguém está vendo, mas você está vendo. E entenda uma coisa, ser criteriosa, desculpa o termo, não é ter uma boca grande e sair falando para todo mundo o que é que você está vendo. Ser criteriosa e às vezes está vendo o que ninguém está vendo e Deus está falando que é para você. Que Deus está entregando as estratégias. Porque, minha querida, ter discernimento é às vezes ver o que ninguém está vendo. José viu o que ninguém estava vendo. A fome que ia vir, José viu antes de acontecer. E Deus entregou todas as estratégias do que ele tinha que fazer. E uma mulher que ela é criteriosa, Deus mostra algumas coisas que primeiro é para você discernir como é que você tem que fazer. Porque às vezes a gente recebe os direcionamentos de Deus e a gente acha que a gente tem que sair contando para todo mundo. E há discernimento até aquilo que é para ser falado.
Nós precisamos ter discernimento até para aquilo que é para ser compartilhado. Eu vou abrir para vocês. Essa palavra Deus me deu no período dos 12 dias. E foi para mim. Eu estava passando por um processo e foi para mim. E naquele momento o Senhor falou comigo: Laís, é tempo de gerar Manassés e Efraim. Vocês vão entender o porquê disso. E aí quando Deus fala um negócio com a gente, não sei se é vocês assim, eu tenho vontade de sair falando, compartilhando. Eu tenho vontade de, ai, Deus falou isso comigo, gente. Só que vocês já compartilharam algo para alguém que a pessoa ficou assim e parece que não está entendendo uma dimensão que Deus está falando com você. E eu fico assim, meu Deus, a vontade de abrir a cabeça da pessoa para ela entender o que Deus está falando. Por quê? Porque às vezes o ser criterioso não é para todo mundo, é só para quem é escolhido. Ter discernimento para algumas coisas não é todo mundo que vai ter. E você não precisa cobrar que os outros tenham, não. É com você que Deus quer fazer. Se você está aqui essa noite, é com você que Deus está falando. E é você que tem que ser criteriosa. Às vezes você está pensando naquela situação e falando assim, ah, meu Deus, fulano... Não é você. Deus está trabalhando com você nessa noite. Que seja criteriosa. Saiba discernir. Saiba identificar aquilo que ninguém está vendo. Mas entenda uma coisa. José, quando teve a revelação no sonho, ele não saiu aí abrindo para todo mundo como se aquilo tivesse que ser exposto. Ele falou para a pessoa certa. Ele falou para a pessoa que iria se lembrar dele na hora certa. Aquilo que Deus vai te mostrar tem endereço para pessoas certas. Coisas que Deus está querendo te mostrar além. É para as pessoas certas. E uma mulher criteriosa, ela vai conseguir discernir. No espírito, é no espírito. Não tem como entender na razão humana, não. E é uma vida de oração que te leva a discernir. No espírito, você identifica essa pessoa. E quando você menos esperar, quando você fala para a pessoa certa, seu nome é lembrado. Seja criteriosa. Seja criteriosa. O seu conhecimento humano não vai te levar a um nível de ser criteriosa ao ponto de discernir o que Deus está querendo fazer. É no espírito. É pelo espírito que vai testificando e você vai discernindo. E aí o povo vai dizer, por que fulano está assim? Vocês não acham que talvez pessoas que estavam na prisão não falaram? Da forma como José se comportava, porque José deveria se comportar diferente de todo mundo. Eu volto a dizer, não se comporte como a multidão, se você é uma mulher escolhida. Seja criteriosa nesse tempo. E um outro ponto que ele falou que precisava ser o quê? Sábio. E ser sábio, a gente consegue perceber que nós vivemos em um mundo que tem muitas pessoas que são levantadas como sábios. Muitas pessoas que têm, né, uma perspectiva filosófica da vida, que traz um entendimento muito sábio. Só que a sabedoria que aqui está apontando é a luz da palavra do Senhor. Uma mulher que ela é sábia. Ela entende que o manual para que traga instruções para ela está na palavra de Deus. E em Provérbios vai ser muito claro como uma mulher sábia ela pode se comportar. E uma coisa que me chamou a atenção é que a palavra do Senhor vai dizer que a mulher sábia ela edifica o lar e a tola destrói. E aí eu comecei a parar para perceber que então há uma característica de quem tem essa sabedoria no espírito, que é edificar. Quem é sábio edifica. Quem é sábio não destrói. Como mulher escolhida, você foi feita para edificar. Edificar naquele lugar que você está com a planta dos seus pés. Edificar lugares caídos, assolados. Edificar lares, edificar famílias. Se você está passando por ambientes e está trazendo destruição e não edificação, você não está sendo sábia. E o ser criterioso e ser sábio andam de mão dadas. Porque às vezes a gente pode ser criterioso de conseguir ter o discernimento do espírito, mas é a sabedoria que vai te instruir de como agir. Às vezes você recebe a instrução do discernimento do espírito, mas age como uma mulher tola.
e destrói tudo aquilo que Deus compartilhou contigo. Só que quando você é criterioso, consegue discernir no espírito e age em sabedoria, a tendência é você edificar aquilo que Deus está querendo falar com você. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que nos versículos 41 e 42, a palavra do Senhor vai dizer que quando José vai revelar todo aquele processo, o faraó, ele dá novas vestes a José. E é interessante porque ele dá também um anel. E quando ele entrega um anel para José, ele começa a dizer que somente abaixo dele, José, governaria tudo. E aí o versículo vai finalizando dizendo: abram o caminho, porque José estava passando na carruagem. Minha querida, uma mulher escolhida, ela recebe no espírito e testifica no mundo terreno novas vestes. O anel que José recebeu de Faraó aponta o lugar de autoridade que ele estava recebendo. E na nova aliança em Cristo nós temos esse anel que é a marca da nova aliança. Jesus em nós, ele nos dá essa autoridade de, no nome de Jesus, caminharmos em governo e autoridade sobre circunstâncias e sobre situações da nossa vida. E é interessante porque quando você entende o lugar que você está, a palavra vai dizer que os caminhos se abrem e José passam. Muitas vezes, para caminhos abrirem diante de você, você precisa ser criterioso e sábio nesse tempo para você se mover naquilo que Deus está querendo. Então, o caminho se abriu. A palavra vai dizer: abram o caminho. No versículo 43 vai dizer, no versículo 43, também o fez subir em sua segunda carruagem e à frente dos arautos iam gritando: abram o caminho. Um homem que estava na prisão, pessoas agora estavam abrindo caminhos para ele passar. Talvez hoje você pode estar no cenário de prisão, mas eu quero declarar: caminhos vão se abrir para você passar. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? E para finalizar, o capítulo 41 vai dizendo que nos anos de fome, olha que interessante, José não foi pego de surpresa porque houve a revelação do Espírito para ele. E nos anos de fome ele se casa e gera 2 filhos. E aqui o Senhor ministrou de forma muito clara ao meu coração. O primeiro filho que ele gera é Manassés. E a palavra vai dizer que significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Em todo o processo que você passa, você vai gerar alguma coisa. Entenda algo. Todo o processo que você passar, você está gerando algo. A questão é, o que você está gerando? Qual vai ser a marca que você vai deixar depois que você passa pelo processo? A primeira marca que José deixa é Manassés. Aquele que fez esquecer toda a dor e sofrimento e o que a casa do seu pai fez com ele. Eu quero te dizer que nessa noite Deus está querendo te conduzir a um lugar de você abrir mão de todas as marcas e dores do passado e entender que há um caminho novo para você. Então é tempo de gerar Manassés. Olhe para a irmã do seu lado e diga: gera Manassés. É tempo de gerar Manassés. Então Manassés foi a marca para José entender que era tempo de deixar para trás. É tempo de abrir mão das coisas que se passaram. As marcas da rejeição doeu. As marcas das mentiras com o seu nome doeu. José não disse que doeu, mas ele decidiu: eu vou gerar Manassés. O Deus que eu sirvo me faz esquecer de todas as coisas e eu posso gerar Manassés. O problema é que tem mulheres escolhidas diante delas com caminhos de vida e elas insistem em estar gerando fontes de amargura, mas não geram um novo tempo. Manassés aponta um novo tempo. É noite de gerar Manassés, queridas. É noite de abrir mão de algumas coisas e começar a gerar Manassés. Manassés, ele vai nos ensinar e apontar para novas caminhadas. E a gente está no ano de novos começos. E para novos começos tem coisas que precisam ficar para trás. E só gerando Manassés a gente esquece da dor. Porque deixar para trás não é lembrar e ficar ali se remoendo com a dor do passado. É olhar para trás e se lembrar: tudo cooperou para onde eu estou. Deus deu graça e favor para hoje eu gerar Manassés.
Porque nos capítulos seguintes a gente vai ver José trazendo os seus irmãos e o seu pai para onde ele estava. Somente uma mulher escolhida é curada para deixar o passado para trás e caminhar novos caminhos em Cristo. Somente uma mulher escolhida gera Manassés. E quando você gera Manassés, naturalmente você vai gerar Efraim. E Efraim diz: Deus me fez prosperar nas terras onde eu tenho sofrido. Olha que poderoso. A prosperidade de José veio na terra do sofrimento. No lugar da prisão, Deus fez ele prosperar. Às vezes a gente quer fugir do lugar e é aí que Deus está querendo gerar Efraim. Às vezes a gente quer fugir de algumas circunstâncias e Deus está dizendo: é aí que eu vou gerar Efraim. É aí que eu vou te fazer prosperar. É nesse lugar que eu vou te fazer esquecer de todas as coisas e vou levantar um lugar de prosperidade. Porque prosperidade fala de abundância, de vida. Prosperidade aponta para a vida. O problema é que muitas vezes nós estamos gerando coisas amargas em Deus. Pode subir, Bia. O problema é que muitas vezes nós estamos gerando em Deus coisas que geram morte. Enquanto Deus está querendo que a gente pegue filhos no colo, porque eu não estou aqui falando no sentido literal, tá, queridas? Talvez mulheres aqui possam se encaixar no sentido literal. Mas eu estou falando de algo que vai te levar a provar de um novo tempo em Deus. E eu quero que você entenda nessa noite que para gerar Manassés, às vezes vai ter que ter perdão. Às vezes vai ter que ter um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Às vezes, para gerar Manassés, a sua reputação vai ter que ficar lá embaixo. Às vezes, para gerar Manassés, você não vai ter que estar certa. Você vai ter que deixar para lá. Porque em todo tempo José estava certo. Mas ele escolheu gerar Manassés. Às vezes, para gerar Manassés, a gente precisa romper com as cordas que nos prendem com as dores do passado para caminhar para um novo caminho em Deus. Só que aí não para, Deus também quer que você gere Efraim. E para gerar Efraim, às vezes a gente não vai sair no lugar que foi a dor. É nesse lugar que Deus vai querer te prosperar. Porque a prosperidade veio sobre a vida de José no lugar que houve sofrimento. Olhe para o lugar que você está sofrendo e pensa: tudo isso é meu centro de treinamento para Efraim nascer. Quando você começar a olhar, tudo isso é centro de treinamento para Efraim nascer. A sua perspectiva vai mudar. Se coloque de pé nessa noite. À medida que você for se colocando, não se distraia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E se identificar com a história de José, acredito que é muito fácil. Perceber que as marcas da rejeição, as marcas das dores do passado também são latentes dentro dos nossos corações. Talvez uma traição. Talvez palavras que você escuta todos os dias. Talvez coisas que vai te fazendo se sentir exatamente como numa prisão. E aí, muitas vezes, nós vamos percebendo que nós estamos como José. Só que eu queria que você se imaginasse agora, de olhos fechados, como se você estivesse dentro de uma prisão. E aí, todas essas coisas estão gritando dentro de você.